É preciso ver essas vanguardas como elementos de um debate cultural que está sendo desenvolvido nessa época. Uma série de movimentos que começam a pensar a arte não mais como uma forma di representação, ma come una forma di ricostruzione da realidade. Talvez o fenomeno mais forte, mais marcante da primeira década do século XX é o fenomeno da crise da representação. Isto é, a crise da figuração não é de um lado, é a crise da representação do outro. Isso significa que uma tradição muito importante, digamos, da cultura europeia e ocidental em geral, che entra in crisi a idea di un'arte che seja, di una, diciamo, arte figurativa, che seja a reapresentação do real, isto é, a imitação da natureza, si poderia dizer. Não é? A ideia que a arte é imitativa, tem uma relação com a natureza de verossimilhança. Diria que a tradição artística ocidental e as outras são bastante diferentes, não é? Se você pensa, justamente, a tradição ocidental tem como base a ideia que eu falei da verossimilhança, ou a ideia que existe uma mímese, uma imitação, não é, da arte em relação à natureza. Estou falando da tradição clássica greco-romana. É uma ideia, na verdade, que deriva do pensamento mágico dos egípcios também, não é? O faço duplo da realidade, essas coisas assim. Agora, se a gente pensa che, per esempio, la tradizione islamica è fundamentata esattamente no contrário, isto è proibito religiosamente pela religião islâmica fazer imagens que sejam semelhantes à realidade, a gente já vê que é totalmente uma outra tradição. Se a gente pensa que, por exemplo, para os japoneses, os chineses, a maior forma de pintura é a caligrafia, é ainda uma outra tradição, não é? Porque eles dão importância ao quê? Ao elemento gráfico, ao gesto do pintor. Portanto, existe uma tradição riquíssima, enorme, que é baseada sobre pressupostos completamente diferentes. A ideia di verossimilhanza, a ideia di relação mimética, di imitação entre arte e natureza foi sempre a base da tradição ocidental. Bom, essa ideia entra em crise. Por que entra em crise? Por vários motivos e, sobretudo, em relação aos desenvolvimentos da tecnologia. Paradossalmente, quer dizer, tanto os estudos da óptica como a própria reflexão sobre a imagem cinematográfica e fotográfica levam a acreditar justamente que, digamos, essa ideia di immagine, a propria immagine, no fundo, non seja che uma construção subjetiva, não é? Portanto, a ideia di representação passa in segundo plano in relação à ideia di construção linguística, não é? Da parte, e sobretudo espressiva, por parte do artista. Uma certa medida, as teorias românticas são responsáveis também por isso, porque indicam justamente como finalidade da produção artística a expressão do indivíduo e não mais a relação com a verossimilhança ou com a natureza, de uma certa medida. Então, nós temos certamente uma série de movimentos que começam a pensar a arte não mais como uma forma di representação, ma come una forma di ricostruzione da realidade che incorpora o elemento subjetivo, isto é, o elemento di espressão do indivíduo dentro da representação do espaço, ou pelo menos dentro da reconstrução da realidade. Si tratta di movimentos
elitários, restritos. Em nenhuma maneira nós podemos resolver, nós podemos, digamos assim, limitar a produção artística do nosso século apenas às vanguardas, mas certamente elas representam movimentos de provocação, de ruptura, e representam também movimentos que experimentam linguagens novos. Portanto, é preciso ver essas vanguardas como elementos de um debate cultural que está sendo desenvolvido nessa época. Digamos, a raiz dessa ideia não é de destruição da representação, não é? Quais são as consequências dessa ideia de destruição da representação? Por exemplo, de um lado, a autonomização do objeto de arte. Isto é, o objeto de arte deixa de ser um objeto que tem uma relação com uma realidade a ser representada, passa a ser um objeto que possui uma qualidade autônoma, não é? De reconstrução de uma determinada, diria quasi, percepção subjetiva da realidade por parte do artista. A raiz dessa atitude certamente é Cézanne, é a arte de Cézanne. Mas as consequências que, a arte de Cézanne provoca são presentes sobretudo na vanguarda cubista, não é? Si pode dizer. Como exemplificação da vanguarda cubista, eu escolhi de um lado, justamente essa autonomização leva à criação de uma obra de arte que possui um valor autônomo em relação à realidade. Então, do outro lado, nós temos a autonomização também dos elementos linguísticos do quadro ou da escultura, isto é, a autonomização da forma plástica, a autonomização da cor, a autonomização da linha. Portanto, todos eles se afirmam como elementos de uma realidade linguística autônoma, não é? E isso leva justamente ao que nós costumamos chamar de abstração, não é? De abstracionismo. Agora, a abstração indica, na verdade, muitas realidades diferentes e muitos fenômenos diferentes. Então, esse daqui é um quadro de 1910 de Henri Matisse, chamado La Danse, a dança, não é? Em que, justamente, nós começamos a poder perceber a famosa, as características que será do movimento dos fauves franceses, não é? Do qual o Matisse é um iniciador no começo da primeira década do século, em que nós percebemos justamente a autonomização, de um lado, da cor, não é? Em que nós não temos certamente nenhuma relação nem de claro escuro, nem mais de relação de volumetria com uma determinada ideia di verosimiglianza, ma pelo contrário começamos a ver a autonomização da linha, da cor, não é? A cor assume um valor psicológico muito forte, a linha assume um valor psicológico, isto é, os elementos linguísticos do quadro, assim como acontecia, por exemplo, nas obras do Gauguin ou do Cézanne, adquirem um valor psicológico, digamos, muito forte. Nesse caso, eu diria que um quadro desse tipo trabalha sobretudo no elemento do ritmo, na analogia che è un'analogia classica entre pintura e musica, ma desta vez, tornada evidente attraverso do elemento do ritmo e da cor. Então, nós temos justamente uma independização dos elementos linguísticos da cultura. Henri Matisse pinta, por volta di 1907, un quadro come esse, che giustamente si torna famoso per essa idea da sombra verde, non è? È un quadro che dà origine a un'aneddota molto
instruttivo, perché o pintor foi, digamos assim, provocado por uma senhora na exposição, falando, mas o senhor já viu uma mulher assim? E ele respondeu, mas isso não é uma mulher, é um quadro, não é? E, então, justamente a relação que existe a perfeita consciência por parte do artista, que ele está trabalhando com elementos linguísticos que são independentes da realidade e que ele organiza livremente a partir de exigências expressivas, ao ponto de que a sombra se torna a verdadeira, digamos, a verdadeira realidade e não tem mais distinção entre o fundo e a próprio volume e a superfície, tudo é adquirido como algo perfeitamente, digamos assim, levado à consciência do artista e, portanto, do observador. Esse tipo de experimentação linguística que autonomiza a cor, autonomiza a linea, autonomiza, digamos, a linguagem pittorica, si incontra, por esempio, também na Alemanha, num movimento expressionista in che giustamente o valor psicológico da cor se acompanha a uma valorização dos elementos primitivos, não é, da representação artística. Isto é, uma outra característica das vanguardas certamente foi a valorização da, digamos assim, justamente a partir do valor psicológico, expressivo, não é, da arte, de tradições não europeias consideradas primitivas anteriormente, não é, consideradas expressões de civilizações primitivas. No caso do Kirchner, esse quadro é um quadro que se chama Na Rua do Kirchner, que é um dos grandes artistas do expressionismo alemão, do grupo de Bruck de Dresda, não é? De Dresda e depois de Berlim. É um quadro de 1911, em que, ao lado da influência, por exemplo, do Munch, do Nolde, desses pintores do simbolismo nórdico, nós percebemos uma forte influência também da máscara africana, digamos, do elemento psicológico muito expressivo, derivado justamente de culturas anteriores. É uma pesquisa que nós encontramos, por exemplo, em Picasso, em Matisse, nesse momento. Portanto, ao lado da autonomização, a procura de elementos linguísticos diferentes, não é? Tudo é colocado no mesmo plano, não existe mais uma tradição portante, existe uma crise justamente da representação e, portanto, uma certa ideia de recuperação do que foi primitivo, do que foi, digamos, a origem da arte. Esse daqui talvez seja o quadro mais, digamos, em que todas essas tendências são colocadas da forma mais clara. Se trata das senhoritas de Avignon, não é? As Demoiselles d'Avignon do Picasso. C'è un quadro di 1907 in che todas essas tendências são explicitadas de uma forma clara e talvez marcante. Um quadro que o próprio Picasso, de alguma maneira, demorou muito para expor ao público, porque, digamos, era um quadro impactante demais para o público da época poder aceitar esse tipo de linguagem e de expressão. Num quadro como esse, nós encontramos a expressão do medo da morte e da revelação da sexualidade, não é? Que o Picasso tem num prostíbulo da Rue d'Avignon, a Paris, expressado através de uma série de elementos linguísticos retirados de muitas civilizações diferentes. A civilização oceânica, a máscara, a civilização africana, a civilização grega clássica, o românico espanhol,
e o espaço, o fundo, as figuras são apresentadas através de uma visão simultânea, digamos, espacialmente simultânea, que dá a impressão de uma síntese espacial criada na cabeça do artista e não de uma representação objetiva do espaço. Trata-se de uma construção, digamos assim, que utilizza o próprio espaço como um elemento plástico da reconstituição plástica da realidade. Ou, digamos assim, da imagem que o artista quer recriar. Então, esse quadro realmente pode ser considerato como fundador di una linguagem artística contemporânea, com uma ruptura em relação a todas as tradições anteriores e uma reapresentação, digamos, uma abertura de um campo novo dentro digamos, da cultura contemporanea. Um outro desenvolvimento importante, desdobramento importante dessa autonomização da linguística, justamente são as pesquisas do futurismo italiano. Esse aqui è Umberto Boccioni, è una scultura chamada Formas Únicas da Continuidade do Espaço, realizzata por Boccioni in 1912-1913, e nós temos o gesso da escultura no MAC da USP, no Museu de Arte Contemporânea da USP, em São Paulo. Então, é uma obra que nós podemos ver, uma das pouquíssimas obras de escultura do Boccioni que sobreviveram à morte do artista, e, sem dúvida, uma das colocações das plásticas mais interessantes do artista. Digamos, o futurismo trabalha sobre dois elementos linguísticos interessantes para nós. De um lado, o fotodinamismo. Do outro lado, nós encontramos um pensamento sobre a simultaneidade. O fotodinamismo, isto é, a ideia, a relação com a fotografia, não é? Leva o artista a perceber, no caso do Boccioni, que justamente a ideia di movimento è uma construção mental che è data justamente por um ato da consciência, si poderia dizer. E, portanto, è possibile reconstituir uma arquitetura do movimento in que os músculos, a anatomia, o espaço si integram uns nos outros, criando uma arquitetura nova, não apenas do corpo umano, ma di un corpo novo che non è mais umano, si poderia dizer. O Boccioni tende a pensare come a própria tecnologia, a ideia di macchina, muda o pensamento umano em relação ao próprio corpo. É um pensamento que nós encontraremos em outras vanguardas. Do outro lado, como também no cubismo, nós encontramos um pensamento sobre a simultaneidade. Isto é, a velocidade, a simultaneidade, a figura che si moltiplica na fotografia, si torna a base para uma nova reconstituição plástica da realidade. E naturalmente isso significa um pensamento novo che integra numa única arte, também como na grande tradição plástica italiana, a pintura, a escultura e a arquitetura. Isto é um problema do espaço, da representação gráfica do espaço. Si poderia dizer che o Boccioni, di alguna maneira, sta ricostituendo di forma moderna a grande tradição renascentista italiana através dessa escultura. Nós percebemos uma relação, por exemplo, com o dinamismo do nu do Michelangelo, reaproveitado, repensado através da ideia de movimento, de multiplicação das formas. O dialogo com a fotografia, na minha opinião, é importantissimo. Existe um livro do Scharf, não é? Que é um livro já antigo, di 1979, che si chiama Pintura e Fotografia, che começa justamente a ver como a fotografia influi na maneira dos pintores olharem o modelo vivo, não é? Isso já muda completamente a maneira para eles de olhar isso.
O diálogo entre pintura e fotografia também varia muito a partir das situações locais, do uso da fotografia. Por exemplo, uma coisa, eu tenho a impressão que aqui no Brasil esse diálogo com a fotografia foi mais importante e mais profundo de quanto a gente não imagina, porque aqui o imperador era fotógrafo e porque aqui tinha um monte de viajantes que usavam a fotografia, portanto os pintores viam a fotografia quase como um meio natural. Não existia essa ideia que a fotografia não é arte, então a gente não utiliza. Era algo mais presente. Mas na Europa também, nos Estados Unidos, a fotografia tem uma importância enorme, não apenas do ponto de vista da representação, mas da reflexão sobre as condições da imagem. Cioè, se chega a uma certa ideia che a imagem é o produto di una construção subjetiva, não é? É o produto de uma certa ideia que nós fazemos a partir da observação do real. Isso é devido em grande parte à obra dos fotógrafos, não é? Que vão justamente através do fotodinamismo. Si pensi, por exemplo, à relação entre Boccioni e os fotógrafos, não é? O Boccioni recusa essa relação, ele diz, não, a minha arte não depende da fotografia. E ele tem razão, porque justamente ele não está querendo fazer uma imagem fotográfica. Qual é o problema? O problema é que justamente os pintores acusam ou veem na fotografia algo que continua tendo uma relação com a realidade excessivamente forte. Ela se mantém in dialogo com o che olho realmente vê. Enquanto a pintura e a scultura, o digamos a arte figurativa, pode se autonomizar, cioè ela pode criar ou recriar espaços independentemente da relação com a realidade. Mas as duas coisas ficam trabalhando junto o tempo todo. No caso do surrealismo, realmente nós temos, por exemplo, a utilização de técnicas fotográficas para a construção de realidades alternativas ou de associações alternativas. Os surrealistas utilizam muito a fotomontagem, o collage, não é? O elemento fotográfico, mas a fotografia si poderia dizer che para os surrealistas è un ready-made, cioè è uma imagem produzida meccanicamente, che você introduz dentro di un discorso estetico, dentro di un campo estetico che è o produto artistico, aproveitando ela pelo seu carattere oggettivo, muitas vezes, criando justamente alternativas, contrastes. Se a gente pensa, por exemplo, no uso do cinema surrealista, no Chien Andalou, não é? do Dalí e do Buñuel, nós temos essa ideia da montagem como grande recurso linguístico che sarà depois un dato importante para a pintura do Dalí, o qual vai fazer collage, vai fazer outro tipo de aproveitamento da imagem tanto fotografica como cinematográfica. Outra obra do MAC da USP também, che è esse quadro do De Chirico, o Enigma di un Dia si chiama, è un quadro di 1913, quando De Chirico ainda está in Paris. E un poco, dimostra a importância di un altro lato da avanguardia italiana, che è avanguardia metafisica, não é? Chamado movimento metafisico a partir di 1917, o manifesto da metafisica è daquele anno. Mas os quadros metafísicos do De Chirico começam antes. Si poderia pensar numa contraposição que de fato existe entre a metafísica e o futurismo por certas coisas, mas na verdade o De Chirico
faz um pouco a mesma coisa que o Bozzoni faz, de uma forma diferente. Isto é, ele indica o quadro como uma paisagem interior. Uma paisagem que não tem nada a ver com a realidade, mas através de alusões, símbolos, indica a própria condição interior do artista. Nesse caso, por exemplo, o monumento, não é? O De Chirico tem um forte interesse para as questões da psicanálise, da psicologia. E, por exemplo, ele utiliza elementos do passado artístico como alusões a certos estados de alma ou a certas realidades culturais. No caso, por exemplo, o monumento é uma indicação da presença opressiva, não é, do passado, não é, sentido como um elemento masculino, heroico, mas ultrapassado, carregado de sombras, e, pelo contrário, os elementos da modernidade, não é, que passam no fundo, a fábrica, não é, os silos, o trem, como esse elemento de passagem, que indica também uma situação da cultura italiana daquele momento, dessa passagem entre uma civilização industrial e uma civilização do passado que oprime, digamos, a cultura italiana com o seu peso, de uma determinada maneira. Eu escolhi esse quadro justamente para indicar essa outra vertente, isto é, de uma interiorização da linguagem da pintura, que permite grandi possibilidades de alusões, de combinações ideais e, portanto, de associações, que serão muito importantes, por exemplo, para a vanguarda surrealista, embora de forma muito diferente. Finalmente, uma outra tendência da crise da representação é a autonomização dos elementos linguísticos, independentemente do significado. Aqui é o Kandinsky, por exemplo, que trabalha sobre elementos básicos do quadro, superfície, curva e, sobretudo, indica no quadro se vocês leem, por exemplo, o ponto, linha, superfície do Kandinsky, isso è detto di forma molto clara, o quadro come esperimento, come semplice esperimento linguistico e non come opera di museo, ma come pesquisa continua di una linguagem que tende a experimentar o efeito e a reação que determinadas combinações de elementos linguísticos, provocam no espectador. A essa tendência podemos associar também tendências certamente características de outras situações, como o construtivismo russo, por exemplo, ou o suprematismo do Malevich. Esse daqui, por exemplo, é o Malevich, em que claramente esse elemento do quadrado preto e do cuneo ou do triângulo azul são utilizados para criar a ideia de espaço, cioè a superfície que se transforma em espaço. Por que a gente percebe isso? Porque nós percebemos que o triângulo azul está na frente do quadrado preto. Na verdade, se trata da mesma superfície, não é? Então, o jogo perceptivo como base da intuição do espaço, que é, portanto, a renovação de toda a linguagem plástica e artística dos séculos anteriores. Ou também, por exemplo, os autorrelevos ou contrarrelevos do Tatlin. Quando os artistas fazem esse tipo de experimento, realmente eles destroem a ideia de relação, de verossimilhança com a realidade e criam a ideia de uma arte exclusivamente construtiva. Isto é, a arte tem um elemento só, que é a construção do espaço, ela que cria o seu espaço, ela introduz na realidade elementos novos. Portanto, por exemplo, isso leva a um diálogo aberto com a arquitetura,
A architettura si appresenta come orizzonte da arte contemporânea, enquanto ela é a realização da intuição espacial que as outras artes, na verdade, realizam apenas como experimento. Então, o diálogo entre forma plastica da escultura, forma plastica da architettura e pintura, percezione da pintura, si torna realmente una base per un dialogo da integração das artes. Outro ponto que é preciso destacar nesse percurso das vanguardas é certamente a crise não apenas da representação, mas a crise do objeto di arte in si. Essa crisi si torna evidente no momento, immediatamente depois da Primeira Guerra Mundial. Si pode dizer che a própria ideia de arte, de fenômeno estético, assim como a cultura ocidental europeia a delineava, è collocata in crisi pelo fenômeno da guerra. Isto é, se toda a civilização, na verdade, isto é, a automação, a burocratização da sociedade e, portanto, toda a educação leva ao massacre, leva, digamos assim, a uma tecnologia que ao mesmo tempo pode ser um elemento de progresso, mas pode ser um elemento também de destruição de massa. A arte, de alguma maneira, si colloca con un movimento come Dada, per esempio, si chiama fora dessa tradição. Ela colloca in crisi a propria idea di oggetto di arte, di lugar da arte, chama a arte di instituição social e, portanto, ela destrói a arte como instituição social. Di un lato, esse discorso politico è evidente in un movimento come Dada, ma ele si espressa di una forma linguistica particolare che è, per esempio, nel caso di Duchamp, come io sto mostrando, o ready-made. Che è o ready-made? A riaproveitamento di un oggetto di uso quotidiano in una forma deliberatamente, entre aspas, artistica. Isto è, io isolo, io pego un oggetto da vita quotidiana e lo colloco come se ele fosse un oggetto di arte. A roda di bicicletta, o ferro di Passat, o un Renault. Tutto torna-si, tutto può essere tornato un oggetto di arte, o che significa che arte non esiste na verdade, cioè ela è appena un'attitudine. Agora, porém, isso coloca in crisi a propria idea di estilo. Isto è, toda a tradição ocidental é baseada na ideia que o artista e o próprio Picasso, as próprias vanguardas, marcam a realidade com a força da própria gráfica, do próprio signo, da própria interpretação da realidade. Duchamp, utilizzando o oggetto, nega a propria idea di estilo, isto è, o estilo è non ter estilo, na verdade, cioè pegar un oggetto che è fatto per l'industria, è fatto per altre cose e collocarlo, diciamo così, dentro di un spazio estetico, un spazio da estetica. Esse ponto giustamente diciamo, è caratteristico dessa crisi da propria arte come istituição che diciamo na década di 20 è un discorso portante, naturalmente ao lado di outros. Se a gente pensa na arte italiana da década di 20, nós temos completamente outras questões, ou se pensarmos na arte mexicana na década di 20, são completamente outras questões. Eu estou limitadamente apresentando apenas algumas questões linguísticas che terão um futuro posteriormente. Por exemplo, o ready-made será aproveitado pela neovanguarda da década di 60 di forma muito esplicita, não é? Por exemplo, no pop americano ou inglês, e si tornará uma das técnicas preferidas dos artistas contemporâneos.
outras técnicas que o Duchamp próprio inventa, por exemplo, é a instalação, a falsa máquina. A máquina, esse daqui que vocês veem, é o grande vidro, isto é, também a noiva desnudada pelos seus, como se chama, celibatários, não sei se isso funciona em português. Onde justamente nós temos um objeto, uma instalação, uma série de objetos completamente artificiais, mas que, no caso do Duchamp, imitariam, se essa máquina funcionasse, digamos assim, imitariam o mecanismo da sexualidade humana. Essa seria uma máquina desejante, de alguma maneira. Ela expressaria o desejo masculino em relação à resposta feminina. Naturalmente, si tratta justamente di una rappresentazione che o próprio Duchamp coloca in scena sem acreditar muito no que ele acha, justamente. È una macchina che nunca funzionò, por outro lado, e che inclusive foi esposta depois na década di 40, di 60, e o artista deixou que aparecessem as quebras casuais que aconteciam no vidro. Isto é, o Duchamp coloca na obra de arte a obra do acaso, de uma maneira marcante. Ele, nesse sentido, inventa também uma outra técnica que é importante para a arte contemporânea, que é justamente a utilização do acaso como lógica da obra de arte. Negar a lógica burocrática através da utilização do acaso como lógica. E esse daqui, como vocês podem ver, é uma obra feita com réguas, não é? Em que o Duchamp trabalha sobre a ideia de régua como sistema métrico, mas é uma régua que, na verdade, não obedece a um sistema racional, mas a um sistema puramente casual. É um sistema métrico esse daqui, mas é uma métrica casual. Então, é a introdução da ideia de acaso. A ideia de acaso é certamente uma das coisas mais importantes, tanto para digamos, a vanguarda futurista, como para a vanguarda Dada. A ideia de introdução do elemento imprevisível como lógica da realidade, justamente para reagir à burocratização da própria realidade, à previsibilidade do mundo burocrático. Si veja, por exemplo, essa ideia de reconstituição de uma espécie de perspectiva nesse quadro, não é? A perspectiva como elemento métrico, que é a definição racional do espaço e como ela é negada imediatamente depois. É um sistema, digamos, de articulação do espaço que diz respeito justamente a uma arquitetura do espaço também. Finalmente, uma outra técnica muito importante que as vanguardas introduzem na nossa, digamos, na cultura contemporanea, è una tecnica che podemos chamar di automatismo. Esse daqui, por exemplo, è o Masson, è un pintor surrealista francese. È un quadro di 27 che si chiama Duas Caveiras. Que significa o automatismo? É uma aplicação também ela da regra do acaso. Isto é, deixo cair casualmente cor, linhas, deixo a minha mão solta no quadro para criar uma imagem que eu não sei do começo que vai ser e que justamente vai criar uma certa ideia que eu depois posso chamar como eu quero, nesse caso a caveira, ou posso sugerir outras questões a respeito do quadro, isso não representa nada, é apenas um comportamento do artista. Então, a vanguarda surrealista, através do automatismo, a vanguarda surrealista é uma vanguarda muito importante, por isso, a partir da década di 20, 24, è importante sì per la ligação com a psicanálise, é importante pela ligação política que ela tem com
teorias do desenvolvimento humano, da libertação dos instintos, mas tecnicamente ela inventa uma série de processos che giustamente destroem a ideia di oggetto di arte e dão ao comportamento do artista a prioridade sobre qualquer outro tipo de consideração. Isto é, a arte não é a produção de um artista especializado, a arte é um comportamento, é alguma coisa que se faz, que todos são capazes de fazer e que serve para libertar determinadas energias. Como isso é feito? Através do automatismo, da utilização do acaso, através, por exemplo, da reutilização do processo de pensamento mágico. Duchamp faz muito isso. Não é? Isto é, porque o acaso? Existe o acaso. Na verdade, no pensamento mágico, o acaso não existe. Eu acho que tudo o que acontece tem a sua razão, porque existe uma analogia entre a minha mente e a realidade. Então, eu acho que se eu jogo, por exemplo, os meus dados, ou os meus, como é que se chamam aqueles ossinhos que se jogam para... os búzios. Se eu acho que eu posso prever o meu futuro nos búzios, ou posso ver nas folhinhas do té, uma pó de café, o que vai acontecer. Por quê? Porque tudo no mundo tem uma ligação, não é? O artista adota esse tipo di processo, come posso dire, di procedimento, esattamente a partir de uma percepção absolutamente racional. Cioè, ele adota isso como base para a produção que ele vai fazer. Então, o acaso, o mágico, o irracional se tornam realmente elementos de uma nova tecnica da arte. Cioè, a arte não é um fenômeno nem de profissionais, nem uma questão de especialistas. Todos fazem arte, todos são capazes de criar, e pelo contrário, a arte serve justamente para desenvolver esse tipo de faculdade que todos temos, essa capacidade criativa que todos temos. Mas, e aqui é o problema, em nenhum momento a gente deve pensar che esse discorso d'avanguardia seja um discorso em que eles não se dão conta que a nossa sociedade é uma sociedade de especialistas, de profissionais, e que sem especialização e profissionais vocês não podem manter uma sociedade como esta. Então, a ideia da vanguarda surrealista é que a arte é potencialmente subversiva. Sim, ela é subversão, em primeiro lugar. Mas essa subversão, justamente, ela deve chegar através da libertação dessas forças que todos temos dentro de nós e não deve ser pensada como destruição do profissional ou da profissionalização, mas deve ser pensada como humanização da sociedade. Isso leva também a se pensar a obra de arte, digamos, melhor, a romper os limites da obra de arte. Isto é, se a arte é um comportamento e não a produção de objetos especialísticos destinados a um museu, isso quer dizer que a arte é, por natureza, performática. Isto é, eu posso encenar o meu comportamento artístico. É o que sempre o Duchamp vai fazer quando ele inventa a própria vida como ser feminino, não é? O Rose c'est la vie. Ou quando, por exemplo, nós encontramos artistas que retomam, como faz o Flávio de Carvalho no Brasil, retomam a ideia, digamos, futurista da encenação da própria vida, como, digamos assim, como faz o Flávio de Carvalho, que passeia na Avenida Paulista vestido de mulher, por exemplo. Tá. Digamos, gostaria de concluir justamente fazendo uma relação entre esse conjunto, essa constelação de elementos linguísticos, não é, que eu tentei delinear, e dois fenômenos interessantes. De um lado, a ligação entre vanguardas e um projeto político reformador,
che foi o progetto trotskista, isto é, um progetto que era, ao mesmo tempo, revolucionário, mas anti-stalinista, isto é, pensava a revolução como um fenômeno, poderíamos dizer, não operado por um partido, mas operado a partir de uma autonomização da consciência. E, portanto, como fenomeno permanente, ao qual a arte era absolutamente indispensável. E, portanto, a ligação que as vanguardas estabelecem com esses movimentos de libertação política. São fenômenos, é uma relação muito complexa, em determinados momentos, vanguardas como o surrealismo, por exemplo, acabam aderindo ao comunismo, por exemplo, como movimento político, ma imediatamente elas se destacam porque justamente não conseguem pensar a arte como o estético, como um fenômeno exclusivamente político. Segundo ponto que eu queria destacar para a reflexão de vocês é o seguinte, isto é, a ligação que a mesma vanguarda estabelece com alguns colecionadores americanos, norte-americanos em particular, que são realmente uma das vanguardas do neocapitalismo pós-guerra. Aparentemente são coisas muito contraditórias, e são, de fato, coisas muito contraditórias. Mas esse é o fenômeno que acontece, isto é, figuras como a Peggy Guggenheim, como Rockefeller e tal, começam a pensar o modernismo, a esse conjunto, a esse complexo de fenômenos, como uma característica que pode ser utilizada para criar uma cultura da modernidade. In un certo sentido existia un valore, não é, che era riconosciuto socialmente, che era o valore da verosimiglianza, si può dire. Cioè un quadro deve semelhare a realidade, deve ser... Agora, giustamente, o valore dessa arte è o valore da sua própria crisi, isto è, ela é uma experimentação linguística, em primeiro lugar. Ela se liga a um grande conjunto de fenômenos, inclusive políticos, inclusive econômicos, inclusive filosóficos. Não é? A gente pode ligar, por exemplo, o surrealismo à psicanálise, ao desenvolvimento de uma certa ideia de libertação do homem. O cubismo pode ser ligado a fenômenos tecnológicos ou filosóficos. Tem que liga, por exemplo, o cubismo com Bergson ou com, digamos, o subjetivismo da filosofia do começo ou do final do século anterior. Porém, eu acho que o valor desse tipo de arte de vanguarda está justamente na sua, posso dizer, na sua abertura a uma crisi do valor da arte, não é? Isto é, a arte como instituição criada por uma cultura ocidental, europeia ou euro-americana, como vocês quiserem, que criou uma certa tradição e que, de alguma maneira, está em crise. E essa arte da vanguarda, justamente, coloca quais são os termos do debate sobre essa crise. Portanto, ela é uma arte de debate. Inclusive, eu diria, em nenhum momento a gente deve pensar que ela seja a arte, não é? Porque é uma arte de experimentação. Portanto, ao lado dela podem existir outras maneiras de se pensar, inclusive mais tradicionais, que lidas dentro do parâmetro dela sejam perfeitamente legítimas. Essas são duas imagens do Max Ernst que indicam outros tipos de processo em que o acaso tem um papel, como, por exemplo, o frottage, a criação de paisagens artificiais feitos com manchas. Isto é, o artista pegava tinta, pegava pó de ferro e colocava dentro das folhas e depois ele organizava paisagens a partir disso. Esse se chama
Europa depois do desastre, por exemplo, é um quadro di 40, di 39, então é um quadro profetico a maneira dele, ma è fatto a caso, è fatto pure a caso. O Miró também com esse primitivismo, essa volta à pintura das cavernas, isto è un automatismo che è dato pela calligrafia, pelo gesto istintivo e spontaneo do artista ou pela utilização de formas primordiais que nós podemos encontrar nas cavernas, justamente. Um outro tipo de interpretação da psique, não é? Que è o metodo paranoico critico do Dalì, não é? Ele pubblica in 29 un ensaio chiamato Metodo paranoico critico, in che ele non fa altra cosa che adottare razionalmente a paranoia. Cioè, ele dice, boh, a unica differenza entre eu e un louco è che eu non so louco. Giustamente, qual è il problema? Eu adotto a maneira di pensare do paranoico. Che faz o paranoico? O paranoico associa a elementos da realidade uma interpretação completamente falsa, não é? Uma interpretação que está sujeita à própria individualidade, ao próprio momento existencial. Então, por exemplo, o relógio molle, não é? A ideia que o tempo não é rígido, mas ao mesmo tempo é rígido porque pode ser medido. O próprio autoretratto como ilha, como flottante, não é? Como elemento flottante. Essa ideia, isto è, di una paesagem interiore che deriva da metafisica do De Chirico, ma che introduce una lettura psicanalítica da realidade che tende justamente a libertar as forças do indivíduo, isto è, a paranoia, a doença mental, vista come un elemento di libertação in relação a uma tecnologia che, pelo contrário, opprime e fecha dentro dos limites da burocracia e da civilizzação tecnológica. Então, é isso que eu queria basicamente colocar, esse panorama di grandi variedades.